A política faz parte da vida do ser humano desde muito tempo, tendo como origem para muitos historiadores em Atenas, berço dos clássicos pensadores que ainda hoje são estudos para a compreensão de diversos assuntos, principalmente filosóficos. A política é um assunto muito abordado por esses clássicos filosóficos, sendo um deles Aristóteles, que acreditava que o homem era um animal político. Aristóteles foi um grande filósofo clássico, nascido aproximadamente em 384 a.C. Foi discípulo de Platão e fundador da escola de nome Liceu. Diferente do que muitos pensam, ele não nasceu em Atenas, e sim em Estagira, que fica em algum lugar da Macedônia. Na época, essa região era uma colônia grega, e este fato fez com que, mesmo sendo discípulo direto de Platão, não pudesse suceder seu mentor, porque era considerado estrangeiro. Isso acabou sendo uma grande decepção, e acabou resultando na partida dele para Atarneus, onde se tornou conselheiro de Estado. A política explicada por ele é extremamente vasta e complexa. Ela aborda desde a questão do Estado até mesmo justiça, escravidão e outros fatores que compõem a política da época. Algo extremamente influenciado pelo fato de não ser nativo de Atenas, muito menos considerado cidadão. Bem, a obra escolhida para abordar esse tema foi Política, de Aristóteles. Essa obra tem como foco principal o trabalho, por ser o que mais aborda a visão do filósofo sobre a questão política em si. Bem, ao longo da obra, o autor discorre sobre a ciência política, a composição das cidades, os processos de escravidão, riquezas, famílias, sendo que também, ao longo do livro, podemos observar opiniões contrárias às de seu mestre. Para Aristóteles, existem duas formas de adquirir alguma coisa, que ele chama de aquisição. A aquisição natural, ele se refere como a forma natural de adquirir alguma coisa. Isso inclui pegar alguma fruta na natureza, a arte da caça, você está adquirindo de forma natural. E para ele, a guerra é um método natural de adquirir alguma coisa. Por quê? Enquanto o animal mata o outro na sua caça para adquirir a sua carne, adquirir, né, os seus nutrientes, uma guerra é uma espécie de caça para Aristóteles, onde você manda seu exército saquear outra cidade e adquire de maneira natural. A aquisição artificial, para ele, é o momento que as coisas não são mais adquiridas dessa maneira. Você começa a adquirir através de um dinheiro. Você cria o conceito de economia, de dinheiro, moeda, essa troca. O que para ele é algo estranho, porque para Aristóteles, ele se questiona como é que podemos dar valor a um metal que não pode ser comido, um metal que não pode suprir nossas necessidades. Por que damos tanto valor a ele para esse âmbito de troca artificial? Para ele isso inclui também o ato de você pegar uma fruta, pegar uma carne, pegar alguma coisa e atribuir um preço para ela, atribuir você criou uma mercadoria e através dela você agora não vai mais adquirir de maneira natural, você vai comprar isso, você vai dar uma economia, dar um metal por aquilo. E dentro do padrão de política de Aristóteles, de uma sociedade, pois o homem é um animal político, você pode pensar que isso também é algo que moldou essa questão da política na sociedade, pois as polis, na época da Grécia, viviam dessa economia mais artificial. Eles tinham essa questão de dinheiro, eles compravam, trocavam, tinha os artesãos. Então a sociedade, já desde aquela época, já vai se moldando dessa forma. E trazendo para o atual, você pode perceber que hoje vivemos mais essa questão da aquisição artificial. Não tem muitas guerras hoje. Inclusive, guerras geralmente são evitadas hoje em dia. As pessoas não querem mais uma guerra. Hoje em dia tudo tem um preço tabelado, tudo tem uma economia, tudo é adquirido de maneira artificial. No plano, eu gostaria de dizer um pouquinho sobre a cidadania de Aristóteles. Oposto a Platão, ele via a cidadania como uma maneira muito mais empírica. As pessoas deviam ter um hábito de praticar a cidadania através das suas ações. Com isso, a gente abstrai um pouquinho para a ideia de cidadão. Para ele, cidadão era qualquer um que, da sua própria forma, promovesse a ação política, fazesse sua própria participação política. Bom, segundo dessa forma, aqueles que não participam, mesmo que sejam filhos de cidadão, não seriam cidadãos efetivamente, como por exemplo as crianças e os idosos, já que eles não têm mais idade dessa participação. Assim, segundo ele, há pessoas que não são filhos de cidadão, oposto a essa condição clássica de cidadão, mas são cidadãos sim. Ele joga muito com essa ideia de o que é o ser ilegal e o que é ser errado. Já que esse cidadão que participa da política, mas não é natural de Atenas, por exemplo, ele é cidadão sim. Ele pode ser cidadão ilegal, já que ele não tem as condições necessárias.
Mas ele é um cidadão bom, já que ele pratica e participa dessa condição de democracia. Bom, ele também traz nós um discurso, assim, um debate em relação à condição de cada nação. Ele dá o exemplo de Cartago, que os governos eram muito autocratas. Logo, os cidadãos eles não eram cidadãos, eles eram súditos. Então ele traz essa ideia de cidadão também, que numa democracia você existe cidadão, em outros governos pode não existir. No âmbito de poder, Aristóteles irá citar o despotismo. O que é o despotismo? Despotismo se trata de um poder focado, como dito por ele, poder de um marido sobre uma esposa, do pai sobre os filhos, do senhor sobre o escravo. É um tipo de poder isolado no qual não necessita da liberdade para ser executado, diferentemente do poder político. O poder político, esse sim, necessita de um homem liberto para poder executá-lo. E isso só vai ser possível graças à nossa habilidade do ser humano de ser um animal social. Como dito no livro, o ser humano, como um animal mais sociável, ele se torna um animal cívico. O homem, necessidade como animal cívico, ele sente a necessidade de viver em conjunto. Essa necessidade de viver em conjunto que vai gerar as relações de poder, de despotismo e de hierarquias, de certa forma, sobre as pessoas. E nessa questão, isso vai estar diretamente atrelado às ideias de aquisição sintética e aquisição natural. Para Aristóteles, a política é uma ciência que tem como finalidade última promover a felicidade humana. E para tal, ela pode ser dividida em duas partes, sendo a primeira chamada também de política, que seria uma política, seria a discussão que seria responsável pela felicidade coletiva, ou seja, as discussões entre os grupos que vão chegar a um acordo e assim trazer o melhor para todos. E em segunda parte, a ética, que seria a felicidade individual, é o sentimento único e pessoal de estar fazendo ações corretas para o bem de toda a sociedade, trazendo a própria felicidade. Sendo assim, a parte da política e da ética vão conter uma doutrina moral coletiva para a política e uma doutrina moral individual para a ética. Ou seja, os indivíduos serão modelados a seguirem essas doutrinas para garantir o bem próprio e da comunidade. Sendo assim, possuindo todas essas partes, a política teria como uma finalidade a virtude, que seria a formação moral dos cidadãos e abrangendo o conjunto de todos os meios necessários para adquirir essa virtude. Nisto, Aristóteles fala que o Estado é sempre superior ao indivíduo e o bem comum tem que ser sempre superior ao bem particular. Agora, por que o Estado tem que ser superior ao indivíduo? Porque o indivíduo só consegue alcançar a própria felicidade com a ajuda do Estado. Ele alcança a própria perfeição com o Estado. O homem, por ser uma criatura social, ele precisa do convívio, precisa da discussão. Assim, nós entendemos que o homem não pode chegar à sua perfeição sem a sociedade do Estado, pois é nele que ocorre a satisfação de todas as necessidades. Então, tudo o que o homem precisa estará localizado dentro do Estado. Sendo assim, Aristóteles menciona do que é composto o Estado. O Estado é igual a um conjunto de famílias, um conjunto das unidades familiares, onde a própria cidade é apenas uma grande comunidade de famílias e de aldeias em que a vida encontra todos estes meios de perfeição e de suficiência. Mostrando que o conjunto de famílias juntas, ou seja, colaborando juntas para o bem comum, vai promover a felicidade de todos. Agora, sobre o que seria a unidade da família. Aristóteles menciona que a família era composta de 5 partes. Seria a mulher, os filhos, os bens, os escravos e o chefe. Sendo o chefe, poderiam ser um ancião, ou talvez o pai ou o marido, por exemplo. Cada uma dessas partes tem uma função específica para manter a unidade da família.